Ricardo Carvalho, estamos fazendo uma entrevista do nosso trabalho em Geografia. Primeira pergunta, quanto tempo você mora na comunidade? Então, eu sou nascida e criada na favela da Rocinha, então tem 40 anos que eu moro na comunidade e minha residência toda é de lá e minha família toda é de lá, então são 40 anos dentro da favela. Por quais motivos você foi parar na Rocinha? Então, como eu falei, eu sou nascida e criada lá, então é uma questão de família, né? Uma questão familiar. A minha família toda, né, é de lá, mas os meus bisavós vieram de outros lugares diferentes ao qual foi parado lá, né? Então eles são do início, aonde não existia realmente a Rocinha, né? Que era só um local, que era uma roça pequena, por isso tem o nome de Rocinha. Então eles foram os primeiros, inclusive, a estarem habitando lá e acabou tendo uma cultura, né, de ter a família toda morando lá e a gente continua lá até hoje. O que você mais gosta morando na Rocinha? Então, eu falo sempre que tem um lado pró e contra de morar lá, né? Por incrível que pareça, eu me sinto segura, né? Eu tenho dentro da minha casa, eu me sinto segura. Eu não tenho aquela preocupação de estar lá e sair pro lado de fora da minha casa e ter alguém que vai roubar meu celular, a minha bolsa ou qualquer outro objeto, que em alguns lugares a gente tem essa preocupação. Então, por incrível que pareça, mesmo sendo dentro da favela, a gente tendo sim a criminalidade lá, mas é uma coisa que eu consigo sentir lá, que é essa segurança, né? E também gosto das pessoas e do convívio. Lá as pessoas são muito mais unidas, é um sempre ajudando o outro, é sempre em pró do outro. Então isso é o que me motiva a estar lá e continuar lá dentro da favela. Como você descreveria a Rocinha para uma pessoa que não foi? Essa é uma pergunta muito legal e muito interessante, né? Porque as pessoas têm uma visão do que passa na televisão. Tiroteio, criminalidade, tanto que agora a Rocinha não é colocada há muito tempo na televisão, porque não tá tendo isso, né? Não tá tendo tiroteio, não tem nada explosivo que aconteça. Então toda vez que a pessoa pergunta, em primeiro lugar eu faço um convite, eu falo, vamos lá, vamos comigo, porque a gente precisa mostrar segurança, mostrar que pode ir lá, né? Porque tem essa visão de eu tenho que pedir autorização para alguém para entrar, né? Sempre tem muito isso. E eu sempre falo, não, é um local aberto, eu te convido a ir lá para casa comer um churrasco, por exemplo, né? Ou então dar um passeio, você vai ver que é um local em que você sim pode entrar. Que tem a criminalidade? Tem, isso é inegável, né? Mas não é tudo que é mostrado também na televisão, né? A gente tem coisas bonitas sim lá dentro, como tem coisas bem ruins, sim, né? Eu falo que lá tem as duas vertentes, a gente tem casas luxuosas, a gente tem, quando eu falo que tem Casas Bahia lá dentro, todo mundo fica chocado, né? Que eu falo que tem inúmeros supermercados, que já teve Bob's lá dentro, que já teve outros mercados também grandes, as pessoas ficam um pouco chocadas assim, porque não tem a dimensão do que é uma Rocinha. E qual seria a maior dificuldade morando lá? Então, como eu falei, tem os prós e contras, né? O que eu falo muito da dificuldade de estar lá. Se você quiser ser uma pessoa correta, com coisas legalizadas, tem algumas coisas que a gente não consegue 100% lá dentro, né? A gente às vezes tem que ir com o fluxo do que acontece, então isso é uma questão muito complicada também, né? Você tem questões que você só pode comprar ali, não pode comprar fora, então isso é uma questão que eu acho muito ruim, porque você se prende, né? Querendo ou não, a gente vê o tempo todo, ao ar livre, a gente vê armas. Isso é ruim, por exemplo, eu sou mãe. Eu tento passar com as minhas filhas por lugares que elas não vão ver, mas nunca consegui impedir 100% e elas já visualizaram pessoas armadas, já visualizaram pessoas comprando drogas. Então eu acho que isso é uma questão bem ruim, porque tem sim, são lugares específicos, né? Não é qualquer lugar que isso aconteça, mas que sim, tem, e isso é muito ruim. Qual seria o estereotipo ou uma imagem assim, que você gostaria de retirar para pessoas que moram na favela? É isso, é o favelado, né? Não existir mais.
Eu acho que isso tem que muito sair, sabe? E é difícil as pessoas entenderem. Por exemplo, eu moro na favela e não falo palavrão. Mas o que a maioria das pessoas fazem? É palavrão o tempo todo. E não é um palavrão só de expressão, porque existe um palavrão de expressão. De, ai, eu quero soltar isso. E existe o de realmente um xingamento, né? De ofender as outras pessoas. Isso é uma coisa que é muito cultural de favela. De olhar e falar assim, é suja a favela? É suja. Então, acho que é uma coisa que eu queria muito tirar, né? E como você avaliaria, tipo, um saneamento básico, o transporte e a moradia, assim, na favela? Então, como eu falei, saneamento básico existe, mas não é um acesso para toda a comunidade, né? E isso é uma questão bem ruim. E aí você vem a questão do poder público, que precisa dar uma olhada para esses lugares que não tem. Tem um lugar lá que se chama Valão, olha o nome. Acho que já diz tudo, né? Tem realmente um valão enorme, melhorou muito, já tampou, já mexeu, já fez um tratamento, mas não teve a conscientização também de mostrar o que a gente pode melhorar nessa função aqui. Então tem lugares que você não tem acesso e tem que jogar dentro desse valão e pronto. Então é uma coisa que tem que ser remodulada, tem que ser mexida, né? Tem que ter a questão sim do poder público, tem que ter a questão da associação de moradores, né, que faz muita coisa assim dentro da comunidade, porque a comunidade é muito grande. Eu falo que a gente só sabe realmente estando lá dentro. Qual era a outra que eu tinha? Mais uma. Saneamento, transporte e moradia. Moradia. Moradia, eu falo que hoje é um pouco mais fácil o acesso de moradia lá, porém está muito requisitado em questão de valor. Né, os valores estão incrivelmente altos lá. Né, às vezes um quarto com um banheiro é R$500. Então é uma loucura pensar. Realmente é um quarto que dá para caber uma cama só e um banheiro, uma pia e acabou. Às vezes cabe um fogãozinho. Às vezes cabe uma geladeira, né? Mas nem sempre. E assim, é o básico ali, é R$500 para cima. E qual melhoria você faria com a comunidade, do seu ponto de vista? Não, acho que muita coisa pode ser melhorada e mudada, mas acho que teria que ter muita construção de junção de poder público, associação de moradores e os próprios moradores. Acho que só assim conseguiria melhorar, sim, e mudar muito, né, a visão que todos têm sobre a Rocinha e até os próprios moradores também. Obrigado pela entrevista e espero que vocês tenham gostado.